Bom dia a todos. Obrigado pela presença aí de todos e intrafísicos aqui e a turma da internet, né? E os extrafísicos também, né? Nós hoje vamos estar falando sobre despertamento parapsíquico. Mas antes de nós começarmos, eu queria deixar aí bem claro que vocês podem me interromper a qualquer instante, podem perguntar, podem se colocar, porque a ideia aqui nossa é podermos estar debatendo sobre esse assunto, ok? Despertamento parapsíquico, o que vem a ser isso? Ou, melhor dizendo, antes de dizer o que é isso, qual é o meu interesse em estudar isso? Primeiro, nós coordenamos uma EC, que é a ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Então, o despertamento parapsíquico tem que estar na nossa veia, né? No nosso sangue, na nossa mente, no nosso mental soma, né? E para isso, nós temos uma série de condições para poder trabalhar isso, né? Então, nós vamos querer saber exatamente que motivação existe dentro de nós para despertar o parapsiquismo. Que características são essas? Elas mudam em função da própria fase da nossa vida, seja na infância, seja na juventude, já tem aqui. Vai ser específico. Específico, tá bom. Voltando. Dependendo das fases, seja na infância, seja na juventude, seja na adultidade, seja na terceira idade, tem características diferentes e motivações diferentes. Então, isso nos interessa muito. Então, e o ambiente que nós utilizamos, ou os recursos que nós utilizamos para pesquisar sobre isso, primeiro, são as literaturas que existem a respeito do assunto. E a outra são os cursos que nós fazemos, que é o curso da preceptoria parapsíquica, tanto em grupo como individual, a visualização parapsíquica, os efeitos do perdão e as 40 manobras. Então, são recursos que nós utilizamos e tiramos muitas informações a respeito desse despertamento parapsíquico. É óbvio que nós não damos curso para criança, mas damos curso para pais. E essa fase desses pais que trazem a problemática dos seus filhos, nós podemos inferir muito sobre o despertamento parapsíquico das crianças e principalmente da infância. Às vezes até antes da própria infância. O que ocorre com esse despertamento parapsíquico? O que ocorre? E o que é interessante de nós falarmos disso é que a fase da infância, ou a fase da gestação e infância, ela é extremamente importante na questão do parapsiquismo e do desenvolvimento parapsiquismo, e isso vai repercutir em todas as outras fases. Dependendo como foi lidada essa situação, essa habilidade, porque na infância as crianças são muito mais parapsíquicas do que se imagina, até que os pais gostariam que fossem. Os pais gostariam de ter, às vezes, crianças mais, vamos assim botar, entre aspas, normais. Não quer dizer que uma criança parapsíquica não seja normal, mas eles gostariam de ter crianças mais obedientes e que não percebesse tanto as incoerências dos próprios pais. E isso, para uma criança sensível, uma criança parapsíquica, isso é uma constante. Eles vão ver e observar e entender essas ambiguidades que muitas vezes os pais trazem pela ignorância, muitas vezes, às vezes pela falta de tempo e às vezes por puro aflorar do seu passado, já que nesse momento crítico da criança, ela está aí muito envolta com o seu passado. Ela está trazendo muitas das questões pessoais referentes às vidas passadas, principalmente da última vida. E isso pode trazer reflexos bem significativos dentro da própria família. E isso pode comprometer ou não o próprio desenvolvimento parapsíquico. Mas o que é importante nós entendermos que essa fase é uma fase que vai determinar o percurso das outras fases, ou vai repercutir nas demais fases, seja na juventude, na adultidade, seja na terceira idade.
Eu tenho aqui 2 verbetes. Despertamento parapsíquico precoce, dado pelo Valdo, feito pelo Valdo Vieira, né? Que ele fala exatamente a questão do parapsíquico precoce, a importância disso, e ele traz uma série de questões aqui bem importantes que nós vamos depois também abordar. E temos o despertamento parapsíquico da terceira idade, escrito pela doutora Maria Helena Lagrota, que também fala do próprio despertamento dela, que ocorreu dentro do curso 40 Manobras. Né? Perfeito. Né? Já que é para fazer a merchandising, eu estou fazendo com os meus próprios cursos também. Então, é um despertamento da terceira idade que é extremamente importante. Então, quer dizer, nós temos já 2 verbetes aí importantes. Quer dizer, o começo, logo no início e logo no derradeiro. Mas o que é importante nisso é entender essas características de cada fase. E cada fase tem suas próprias características, as suas próprias motivações. Entendê-las, ela é fundamental para nós termos um desenvolvimento mais maduro e mais cosmoético. Que muitas vezes esse despertamento ele vem muito carregado e com muitos sobressaltos e com muitas às vezes dificuldades e às vezes até com má intenção. E isso é importante nós avaliarmos isso ao longo dessas fases. Mas, como eu falei inicialmente, a fase da infância é uma das mais importantes, porque ela vai determinar tudo. Não quer dizer que não possam ser mudadas e alteradas, claro que sim. Mas eu vou falar aqui da definição do despertamento parapsíquico. O despertamento parapsíquico é o ato ou efeito do despertar das potencialidades parapsíquicas da consciência intrafísica, podendo ocorrer no período da infância, da juventude, na fase adulta ou mesmo na terceira idade. Ok? Então, nós estarmos falando sobre essas potencialidades, sobre esses aspectos que nós vamos estar indo além dos próprios sentidos básicos, né? Então, vou me focar um pouco mais na questão do despertamento parapsíquico da infância, que eu vejo que é muito interessante. A criança, quando ressoma, ela traz uma série de habilidades com ela, ou seja, fruto de todo um passado de várias vidas que vem sendo elaborados, pesquisados, exercitados, aprendidos. Então, é importante entender que essa criança ela pode, sim, manifestar um parapsiquismo exacerbado por conta de ter vivenciado isso em outras vidas. E ela vem, muitas das vezes, rememorando certas situações. E o que é importante? Ela, muitas das vezes, fala do seu passado. É aquela criança que fala que gostava muito mais da outra mãe do que a mãe atual, por exemplo. E a mãe fica fula da vida por conta dessa observação. Por que você não gosta de mim? E se acha até, de alguma forma, rejeitada. E não vê a grande oportunidade que é para essa criança e para essa mãe entender que ele está falando da sua realidade, da sua vida. E ela está trazendo, às vezes, informações que seriam preciosas para essa mãe. E essa mãe, ao ficar chateada ou se sentir rejeitada, ela cria uma barreira para esse parapsiquismo. Ou seja, a criança sente que não tem espaço para falar dela, da sua realidade. Porque ela não entende se aquilo é parapsiquismo, se não é, se é vida passada, vida presente. Ela sente que eu tinha uma mãe antes e eu gostava muito dela. Essa mãe eu não gosto tanto. Então, isso é um problemão, quer dizer, uma coisa relativamente simples, mas que pode determinar, às vezes, um bloqueio, uma rejeição. Então, você vê que são situações que vão ocorrer com uma ocorrência significativa, muitas das vezes bem ostensiva, e que a forma como que os pais lidam com isso, com essas informações, pode trazer consequências bem significativas ao longo da vida.
repercutindo isso ao longo da vida. Então, é natural, por exemplo, teve um caso muito interessante, que uma criança tinha muita dificuldade de se comunicar. Quando o pai, por acaso, falou uma palavra em inglês, essa criança respondeu em inglês. E a partir daí começou a estabelecer uma comunicação, só que a criança só falava inglês. Então, é para entender que esse processo é bem complexo. É bem complexo pelas características, pelas dificuldades, pela questão da criança ser muito pequena ainda e as pessoas, principalmente os pais ou quem cuida dessas crianças, terem muita dificuldade de admitir que essa criança traz muita informação, traz toda uma informação. E outra, ainda está muito em contato com o passado dela e muito contato com o extrafísico. Muitas vezes até entrando em contato com essas consciências extrafísicas. Então, a ignorância desses pais, normalmente, são as questões mais complexas, mais difíceis de lidar com esse parapsiquismo que está aflorado. Ele está desperto, ele está presente na criança. Como é que isso ocorre, se vocês entendem, por exemplo? A criança, quando está sendo gestada, por exemplo, dentro da barriga da mãe, essa criança, antes do nascimento, ela já está se comunicando com essa mãe. Ou melhor dizendo, ela já é uma simbiose dessa mãe. Tudo que ocorre com a mãe é como se ocorresse com ela. Então, de uma certa forma, o parapsiquismo está sendo desenvolvido aí. As percepções extrasensoriais elas já estão sendo exercitadas aqui, nesse momento, dentro da barriga da mãe. Essa simbiose ela é fundamental para ela poder se constituir. Se vai ter num ambiente adequado ou não, se ela tem que se preservar ou não, o que ela tem. Ela já está ali, matutando o que está acontecendo com ela, em função das reações da mãe, que para as reações da mãe e ela é praticamente uma coisa só. Então, se a mãe está triste, o feto tende a ficar triste, ou sentir a tristeza dessa mãe, mesmo sem saber elaborar exatamente. Entender que essa criança, muitas vezes, optou por estar dentro desse conjunto entre pai e mãe e veio muitas vezes para fazer uma reconciliação significativa dentro desse grupo karma. Então, na medida em que ela pode se expressar, ou pode se expressar, quando nascer, é evidente, quando ela puder se expressar, ela vai trazer também o passado dela, o que ela veio fazer, o que ela veio trazer para dentro desse ambiente. E ela já vai dando sinais. Então, após o nascimento, é muito interessante o processo da telepatia, o processo energético, essa simbiose com a mãe. Isso é tão extensivo que a mãe, por exemplo, se ela por algum motivo, deixa de dar mamar para a criança e demora um certo tempo, é natural ela verter o leite por conta da sensação de fome que a criança está passando. Então, há um processo energético estabelecendo aí, que é uma comunicação. A criança está com fome. Eu estou vertendo leite, às vezes estando a uma distância dessa criança, às vezes de quilômetros. E essa criança dá sinais. Então, há um processo energético, há um processo telepático aí, que se estabelece nessa relação com a mãe. Então, na medida em que essa mãe dá ciência desse processo todo, está favorecendo o processo do despertamento e a fixação desse parapsiquismo. Saber que essa mãe ela é um fator importante nesta relação, seja no toque, no amamentar, no segurar, no perceber essa criança, porque ela está emitindo sinais o tempo todo. É aquela criança que seduz, atrai a pessoa para pôr perto dela. Ela está exercitando esse mecanismo de energia, de interação, de comunicação. Seja ou não, é uma comunicação já parapsíquica, porque ela não fala, mas ela se comunica. A mãe entende, a mãe percebe. Ela começa a falar. Aí é um problemão.
Ao começar a falar, aí sim, começa os transtornos. Às vezes até mesmo antes de falar, a criança às vezes é muito amuada, às vezes cria problemas para os pais, às vezes chora demais. E nós temos tido experiências aí dentro da preceptoria, aí até no apoio, nós temos tido assim, situações bem interessantes, onde o processo de assédio dos pais interfere na vida das crianças, interfere no sono das crianças. As companhias extrafísicas dos pais interferem muito. Às vezes as companhias podem não ser tão negativas, às vezes pode ser um ex-parente que dessomou, que está ali dentro de casa. E a criança manifesta o desconforto dessa presença muitas vezes. Às vezes até fica amuado, muitas vezes. E isso é uma questão de parapsiquismo. E na medida que ele vai crescendo, ele começa a falar, ó, o vô está aí, mas o vô já morreu. Você nem conheceu o vô, como é que você sabe que é o vô? Mas eu sei que é o vô que está aqui. Então, isso começa a dar, às vezes, na maioria dos pais, um desconforto muito grande. Mário, pois não. pode falar? Pode, um exemplo meu. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, a minha mãe, mostrando fotos da infância, ela veio me chamar a atenção, porque eu sempre fui muito risonha, né? E na minha primeira apresentação de balé, ela começou a mostrar as fotos onde eu saía no colo de todo mundo, sempre muito sorrindo. E com ela, eu estava com o rosto assim, bem franzido, bem, com a cara bem amarrada, fechada, e só com ela, no colo dela. E de todo mundo sorrindo, toda feliz. E ela veio me falar isso com uns 20 e poucos anos, assim, eu acho que ela guardou isso. Chateada, pelo visto, né? Ela estava chateada. Estava chateada por constatar isso, né? Mas você fazendo uma avaliação hoje, o que estava efetivamente pegando? Eu não sei, eu sei que eu também nasci de fórceps. Foi um sofrimento para ela. Assim. Quer dizer que ela foi violenta na sua manifestação logo. Mas será que foi só isso? Não lembro muitos detalhes. Não, você pode lembrar alguns detalhes. Se você foi concebida sendo aceita, se você foi rejeitada na infância, se não foi, se você teve algum percalço. Ela fala que eu fiz ela passar vergonha assim quando eu tinha 1, 2 anos de idade no mercado, que eu me joguei no chão, me esperneei e dei um ataque lá, e ela passou muita vergonha e, não sei, de criança birrenta. Assim. E te bateu? Eu não sei se ela me bateu, não lembro. Mas não tempo você podia ter perguntado, né? Então, olha só, você já está dando, o que é bacana na criança, ela já dá sinais de desconforto. E era óbvio que a mamãe, de alguma forma, criou alguma situação de desconforto para ti. Essa comunicação mesmo, às vezes nem falando, ela era percebida. Então, a mamãe, ao ver isso, teria que estar mais atenta. O que ela está sinalizando para mim? O que ela está apontando? O que ela está me denunciando? Isso seria uma forma positiva até de incentivar as parapercepções. Ela falava que eu era muito mais apegada com meu pai. Eu acho que era um incômodo dela, assim, nesse sentido. Tinha ciúmes também do papai, é isso? Provavelmente. Provavelmente, né? Mas o que é bacana é isso, ou seja, nós trazemos uma carga muito grande do passado. E esse passado, às vezes, se manifesta. Por exemplo, como você está falando, o papai, você devia ser a queridinha do papai, como você está falando, né? Provavelmente. E a mamãe tem ciúmes. Que história é essa que você está denunciando no passado, do passado? Provavelmente uma pessoa íntima desse pai. Não tão íntima dessa mãe, provavelmente. Mas entender, por exemplo, essa mãe, se entendesse essa realidade multidimensional, multiexistencial, talvez agisse de uma forma mais adequada, sabendo que nós estamos aqui para reparar, muitas vezes, ou reconciliar coisas do nosso passado. E é fundamental essa relação, e as crianças vão dar sinais do que precisa melhorar. Se ela é muito mais apegada, por exemplo, papai, no teu caso,
e não tão apegado a essa mãe deveria entender que há ali uma necessidade de reconciliação dela com a filha. E promover essa reconciliação, exercitar essa reconciliação. Porque senão vai ter que ser a filha, ao longo da vida, que ela vai ter que fazer isso. Não na infância, não na juventude, mas sim já na adultidade, em que ela vai ter que rever essa relação. Provavelmente, essa mãe possa vir a cometer certas situações agressivas por conta desse impulso que vem do passado, por conta também desse passado. Isso, às vezes, comprometer toda uma relação que era de reconciliação e só agravar ainda mais a situação. Então, são sinais em que esses pais, por não saberem lidar desse processo evolutivo, não saberem lidar com essa condição do qual é a nossa proposta de estarmos dentro de um grupo, acabam muitas vezes prejudicando até o desenvolvimento parapsíquico. Pois não. Mário, você poderia fazer um contraponto entre parapsiquismo e psiquismo? Posso. Parapsiquismo é o para, quer dizer, vai ao além do psiquismo. Então, o psiquismo, quando nós estamos falando, é toda a nossa compreensão, nossa reflexão, nosso discernimento de tudo dentro dessa realidade intrafísica. E o parapsiquismo é tudo que vai além disso, quer dizer, a nossa comunicação com o extrafísico, comunicação com consciências extrafísicas, as parapercepções que nós possamos ter, as interações energéticas pelas quais nós vamos tirar conclusões. Então, isso tudo tem a ver com o parapsiquismo. Então, conceitualmente, o psiquismo foi o que Jung e outros psicólogos estudaram e estruturaram conceitos, etc., baseado só no intrafísico, nas observações, sim, entre aspas, físicas, né? Perfeito. Tá. Porque isso vai influenciar nas limitações, desde Olha, o Freud, se você pensar bem, ele só analisa a consciência do nascimento à morte. Então, quer dizer que todo o nosso passado, todo o nosso background, que está inserido em todas as consciências, em todos nós. Porque ele e analisa... o reflexo disso na nossa vida, isso ele não admitia. Ou, pelo menos, não falava sobre isso. Porque ele estudava observando o outro pelo comportamento, né? Sim, era o processo da subjetividade, sim. Tá. Ok. O que é bacana é que muitas das crianças, quando começam na sua fase e tendo, às vezes, muitos problemas de ordem parapsíquica, acabam incentivando os pais a despertarem também para o parapsiquismo. É muito pai que vai nos pedir ajuda e depois começa a fazer o curso 40 manobras, por exemplo, né? Para entender o que acontece com o meu filho, por que ele está interagindo dessa forma. E o que é bacana é isso, quer dizer, às vezes um mal-estar, uma crise a partir dessas crianças que manifestam situações parapsíquicas vai nos trazer bastante motivação para poder entender essa criança e até ajudar. Agora, existe muita ignorância a partir disso, quer dizer, é muito pai que leva uma criança porque está ouvindo vozes, ele leva essas crianças para médicos, psiquiatras. E, às vezes, dependendo do psiquiatra, a situação é complicada. Eu vou falar aqui de algumas potencialidades que muitas crianças começam a manifestar, para vocês entenderem como isso, às vezes, pode criar problemas para uma pessoa que é ignorante com relação ao parapsiquismo. Por exemplo, potencialidades parapsíquicas em crianças normalmente. Se alterar o humor sem causa aparente. Apresentar catalepsia ao despertar. Arrepiar com sensação de frio ou calor sem causa aparente. Cheirar aromas que não existem no ambiente. Conversar com consciências extrafísicas. Conviver com um amigo invisível. Falar com desenvoltura assuntos que não domina. Identificar a pessoa antes de atender ao telefone. Lembrar de vidas passadas. Manifestar formigamento nos membros. Notar a presença de consciências extrafísicas.
ouvir vozes extrafísicas, perceber as energias percorrendo pelo corpo, precisar se as pessoas gostam ou não umas das outras, pressentir o que as pessoas vão falar, prever espontaneamente acontecimentos futuros, reconhecer o estado de espírito das pessoas, recordar os sonhos lúcidos ou projeções, saber quando alguém está mentindo, sentir a energia de ambientes e das pessoas, ter a sensação de toque no corpo, ver a aura das pessoas. Isso é muito comum ocorrer em criança. Agora pensa bem, se ela sabe que percebe que uma pessoa está mentindo, pensa quando o papai está mentindo. Para a mamãe, por exemplo. Papai, você está mentindo para a mamãe. Cala a boca, filho, você não sabe o que diz, isso é fantasia de criança. Então, isso pode ocorrer sim, isso trazer muitos inconvenientes para a própria criança. E na medida que ela não é aceita dentro de casa, ela vai inibindo as próprias parapercepções. E o que é interessante, muitas vezes essas parapercepções acabam criando um problema dentro de casa. E ela começa a se inibir. E a tendência, quando entra para a fase escolar, a tendência aí, na grande maioria dos casos, inibir mesmo o parapsiquismo. Só que, o que isso vai trazer de contratempo? É que na adultidade, esse parapsiquismo está embotado. Em algum momento, isso vai ter que vir à tona. E às vezes vem à tona de uma forma muito, às vezes agressiva, às vezes muito destrambelhada. Porque é uma contenção, é como se eu tivesse uma mão e eu não utilizasse essa mão. A partir de agora eu não vou utilizar. Em dado momento eu vou precisar disso, eu vou precisar dessa mão. E aí eu preciso de muita fisioterapia, muito trabalho para botar ela para funcionar. Agora, ao longo do tempo, desde a antiguidade, né? Na antiguidade, essas crianças eram vistas e bem vistas parapsíquicas. As crianças parapsíquicas, no Egito, na Grécia, na Roma, principalmente nas culturas antigas, elas eram muito respeitadas e muito incentivadas. Elas é que viravam os xamãs, os feiticeiros, os oráculos, as pitonisas, profetas. E eram pessoas que eram diferenciadas, tinham até um tratamento especial para elas, porque elas sabiam, as pessoas da comunidade sabiam que elas poderiam ser os futuros líderes espirituais, e poderiam estar orientando muito a própria comunidade. Então, elas sempre foram muito respeitadas na antiguidade. E nós perdemos isso, principalmente quando entramos na Idade Média. E a Idade Média é a época das trevas, né? Elas eram aterrorizadas, torturadas, eram jogadas em calabouços ou enforcadas, coisa simples, né? Quer dizer, há uma mudança, porque elas tinham a liberdade de falar a realidade. E dentro da Idade Média, o obscurantismo se fazia presente, né? Na Inquisição, então, foi a fase mais negra, principalmente na nossa sociedade. As crianças normalmente eram torturadas, enforcadas, queimadas em fogueira. Então, qualquer manifestação parapsíquica de criança, e a criança era espontânea, ela trazia. E os pais faziam de tudo para elas não manifestarem isso. E na hora que manifesta e alguém percebe, isso trazia comprometimentos significativos. Na época colonial da América do Norte, por exemplo, também eram marginalizadas. Não eram mortas, mas pelo menos marginalizadas, ridicularizadas e muitas vezes punidas em público também eram. Isso na colonização da América do Norte. Na sociedade atual, mudou muita coisa? Fechar o parapsiquismo, se não é uma tortura para uma criança? E ainda se pratica hoje, fechamento do parapsiquismo. É muita criança que vai para o psiquiatra. É uma tortura ainda ou não é? É muita criança que manifesta parapsiquismo e os pais não sabem lidar com isso e batem nessa criança. É tortura ou não é? Então, isso ainda hoje, há muita ignorância perante essa condição. Só que essa ignorância, como nós falamos, isso vai afetar
o nosso despertamento para mais tarde. Então, essas situações, muitas das vezes, é decorrente ainda de todo esse passado em que essas pessoas vivenciaram de coibir ou de negar o próprio psiquismo. Esses pais também estão impregnados com essas situações agressivas pelas quais eles passaram em vidas passadas. E elas ainda estão manifestando isso nesta vida, ainda têm medo disso. Pois não? O autismo pode ter uma relação direta com esse fechamento, com essa dificuldade de ter lidado tanto no passado quanto agora? Olha só, tem vários estudos a respeito do autismo. Tem um livro chamado Autismo, de Hermínio C. Miranda, que ele fala do autismo pela visão do espiritismo, que é muito interessante, bem bacana. É óbvio que tem crianças que já têm uma predisposição. Não quer dizer que essa predisposição vá gerar o autismo. Os gatilhos nesta vida podem gerar a predisposição, pode gerar o autismo. Então, por exemplo, uma coisa muito simples, quando uma criança é rejeitada pela mãe, por exemplo, principalmente na fase da adolescência, há estudos que podem levar a essa condição. Se uma mãe não olha para uma criança, pode levar. É óbvio que essa criança está trazendo uma predisposição de uma vida passada, sim, mas não quer dizer que essa predisposição seja efetivada. Então, hoje, por exemplo, tem um estudo da epigenética, por exemplo, que fala exatamente disso. Você traz uma série de marcas, mas essas marcas precisam ser ou inibidas ou enaltecidas, e elas vão ser inibidas ou enaltecidas a partir das relações que ela estabelece, que tem a ver com o nosso passado, tem a ver com as situações agressivas ou positivas que nós passamos. Então, é interessante ter hoje, a epigenética, hoje está um estudo bastante interessante, onde eles mostram claramente aí o meio, aí quando se fala de meio, fala-se pai, mãe e todas as pessoas que estão em volta também. O quanto isso contribui para gerar gatilhos significativos para despertar, às vezes, predisposições existentes ou, às vezes, criar predisposições que não vinham do passado. Mário, Pois não. Eu já estudei sobre um espectro dentro do autismo, que é alto nível de percepção de estímulos externos ao mesmo tempo. Sim. E eu me vi num cantinho ali, bem no começo, porque eu consigo, né, perceber muita coisa ao mesmo tempo, e isso já me deixou cansado mentalmente, porque isso, né... Mas voltando para o autista, não seria um motivo para que ele se fechasse num universo próprio para se proteger desse excesso de percepção de estímulo? Olha só, vamos por um pensar parapsiquismo exacerbado, vamos fazer, entre parênteses. É isso que eu quero chamar a atenção. Se você tiver um ambiente de acolhimento, esse parapsiquismo ele traz um significado positivo. Se não tiver um acolhimento, se tiver um acolhimento negativo, a tendência é eu me fechar. Então, avalie, você teve um acolhimento diante do teu parapsiquismo ou não? Aí você pode avaliar. Eu comento, é isso que a epigenética hoje fala. Mas eu comento mais o externo, porque eu trabalhei com autistas também, e o que eles mais tentam fazer com eles é achar um ponto de atenção para que inicie uma interação com Perfeito. Né? Isso aí é a técnica que se usa, Isso, é a técnica. se usa hoje para você poder acessar essa criança. Qual é o gatilho para eu entrar no universo dessa criança? Eu preciso entender. Então, há hoje estudos a respeito disso. Como é que eu faço para acessar essa criança e, muitas vezes, conseguir que ela saia desse autismo. Em algumas saem, inclusive. Tá? Agora, o que é importante entender é o seguinte: a etiologia disso tem a ver com o passado dela e tem a ver com a relação dela presente. Isso é o que hoje está muito presente nessa situação. Porque o pessoal que eu trabalhei, eles, na época, não tinha noção nenhuma de parapsiquismo, eles adivinhavam o que eu estava fazendo, o que eu estava sentindo.
Ficava lá, no cantinho, quieto. Aí, quando eu chegava perto, por que você fez isso? Aí eu comecei a estranhar esse tipo de adivinhação e percepções. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que foi a sua infância? Eu tenho que buscar mais isso. Como é que meus habilidades eram lidadas pela minha mãe, principalmente. Eu não... Ela falava que eu era uma pessoa calma, tranquila. Sim, você se vê uma pessoa mais revoltada ou mais em paz com o mundo? Na primeira infância, mais em paz, mas depois de uma certa idade, a revolta toma conta. Porque flashes, agora, você falou nisso, eu perguntava muito, queria saber de muita coisa. E não sabiam responder nada sobre... Eu vou te dar um exemplo. Eu e a Jovil estávamos num curso de preceptoria parapsíquica em grupo, e houve uma situação muito interessante. A pessoa disse: eu não suporto a minha filha. Ela pergunta demais, ela me mostra o quanto eu sou burra. É a síndrome que a minha mãe tem de inferioridade. Mas você entendeu? Essa mãe está rejeitando essa filha. Isso vai ter consequências. E tem consequências. Entende? Quer dizer, chega a um ponto que essa criança tem que se anular. Entendi. Outro exemplo para você ver como é que... Uma amiga da minha irmã, tem uma filha que é top. Ela só tirava 10, no máximo 9,5. Top. Primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano só tirava nota para passar de ano. A mãe chegou e falou assim: minha filha, o que está acontecendo? Você sabe toda a matéria, você é uma pessoa inteligente, por que você está tirando essas notas tão baixas? Mãe, ninguém me chama para festinha. Conformidade. Tem que se mediocrizar para poder ser aceita no grupo. Então, isso é um problemão sério. Entende? Mas, se você tem suporte dentro de casa, apoio, isso é minimizado. Mas se não tem, é muito mais complicado, muito mais difícil. Mário. Pois não. Você falou das características do parapsiquismo que aparecem nas crianças, né? Então, uma delas você falou em previsão de futuro, mas, por exemplo, em relação à própria proexis, né? Sim. Isso acontece também, né? Acontece. No meu caso, por exemplo, eu era... Isso a minha mãe foi me contar depois de bastante adulto, já. E quando eu tinha 3, 4 anos, e a gente morava numa cidadezinha pequena, você sabe, né? E ela disse que um dia eu falei assim: mãe, só tinha um médico na cidade, que era o Dr. José. Né? E eu chamo José, né? Claro. Aí eu falei: mãe... Em homenagem a ele? Hã? Em homenagem a ele, provavelmente? Não. Não era, não. Não era, é do meu avô, não do meu avô. Mas eu falei para ela: mãe, essa cidade, quando eu crescer, vai ter 2 Dr. José. Que eu vou ser médico. Bacana. Isso pode ser uma expressão? Pode. Olha, temos outro exemplo, além do teu, temos o exemplo da Jovilde. Ela dizia, né, Jovilde, quando criança, que ia ser médica de criança. Não era isso, Jovilde? Está escrito num livro aí que ela escreveu aí, né? Eu só não dizia que ia ser médico psiquiatra. Mas... Pô, mas a Jovilde foi precisa, olha. Ou ser médica de criança, não é isso? Outra coisa aqui. Então, ela está manifestando que ela se comprometeu com o amparador dela para trabalhar aqui. Outra coisa que eu queria assinalar é o seguinte: você falou do que se faz com as crianças hoje, né? Para abafar, para não saber lidar. A modernidade, com essa história dos pais hoje, criança está incomodando, bota no celular... Tablet, dá um tablet para ela. Um tablet. Isso tablet, um celular... Acho que isso hoje é terrível, né? Quer dizer, é a modernidade da péssima maneira de lidar com o parapsiquismo, né? Olha só, vamos fazer um contraponto.
as crianças nunca tiveram tanto estímulo como estão tendo hoje. Isso vai. E outra, pensar na nuvem é a coisa mais natural para qualquer hoje criança. Para nós, adultos, por exemplo, se a gente pegar a Dilma, ela não entende o que é nuvem, né? Onde é que está a nuvem? Né? Que nuvem é essa? Ela não sabe o que é nuvem, né? Até uma chacota em relação a isso. E é verdade que a grande maioria dos adultos mais longevos, eles entenderam o que é nuvem, botar na nuvem é uma coisa muito abstrata. Mas hoje qualquer criança entende perfeitamente o que é estar na nuvem, o que é tirar da nuvem, o que é buscar na nuvem, sabe perfeitamente botar no Instagram, botar aqui, botar lá. Entendem bem, perfeitamente. E é um entendimento muito interessante que vai fazer uma analogia com o processo extrafísico. E eu garanto, dentro do que a gente está percebendo aí, que, olha, as próximas gerações, o nível de crianças parapsíquicas vai ser muito maior, em função de todos esses estímulos. Papais e educadores, se preparem, porque as crianças vão vir turbinadas, e vão vir turbinadas. Exatamente por esses conceitos que a tecnologia está trazendo. Até um certo ponto é um problema, sim, mas, olha, que isso vai gerar gerações futuras muito mais aptas, muito mais integradas, muito mais parapsíquicas, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, nós estamos passando uma fase muito complexa, que é essa transição, onde os pais não têm tempo para cuidar da criança e botam tablets, botam isso, botam aquilo, muitas vezes as crianças com muita dificuldade de falar, porque para a criança aprender a falar, ela precisa nos ver, nos olhar, olho no olho, precisa ver as articulações, porque é um processo neuronal. Ou seja, eu tenho neurônios espelho, que eu vou olhar aquilo e eles vão me representar em mim esse movimento. Eu olhar esse movimento é como se eu estivesse fazendo esse movimento aqui. Então eu preciso olhar para aprender a falar, por uma questão puramente fisiológica. Então uma criança que é colocada num tablet, ela não vai ter dificuldade de aprender a falar, exatamente porque não está exercitando esse neurônio espelho. Então, isso hoje é um problema, sim, é um problema, não tem a menor dúvida. Mas vamos tirar proveito do que está vindo aí. Pois não. Aqui. Ainda dentro aí das crianças especiais, síndrome de Down, né, que é muito interessante, quer dizer, a paragenética, né, isso dela vir com semelhanças assim físicas orientais, né? Eu já, inclusive o Valdo uma vez ele fez um comentário com relação a isso, né? Por que essa semelhança, né? Tem muita coisa a ser estudada nisso, né? O que você tem a dizer assim sobre o síndrome de Down? Que às vezes a pessoa julga ser uma Se a gente quiser saber a respeito da síndrome de Down, temos que olhar o passado dessa consciência. É uma contenção. É uma contenção. Por que essa consciência precisa de contenção? A gente tem que olhar o histórico, a FEP dela, a ficha evolutiva dela. A base está aí, do entendimento. O que essa criança está denunciando? E outra, no meu entendimento, se nós estamos num grupo para reconciliação, esse pai e essa mãe estão tendo a oportunidade de se reconciliar com essa consciência. Ou assistir essa consciência. Então, eu não vejo nada demais, não. Eu vejo simplesmente, às vezes é importante você estar contido para poder aprender a se manifestar de uma forma adequada. Agora, o que é bacana na síndrome de Down, por exemplo, é que as pessoas, as consciências, voltam e meia, têm janelas de ampliação da consciência, que é importantíssimo, em que elas trazem a sua realidade, não a realidade mascarada pela contenção da síndrome, mas trazem a sua realidade. Quem é aquela consciência? Às vezes, nessas janelas, esses pais deveriam ter mais atenção a essas janelas de lucidez. Isso é muito importante para entender aquela personalidade. Quem é que está ali? Quem é que realmente, com quem eu estou lidando?
Isso seria bacana. Ok? Também que eu trabalhei, a maioria deles tem muita dificuldade de conformização, de se conformar com a estrutura social normal que a gente tem. Outras síndromes que eu percebi não tinham tanta como o pessoal da síndrome de Down, que tinha um afeto muito, a maioria, né, tem uns bem nosográficos, mas, em geral, eles são muito amorosos, têm um afeto muito, muito exacerbado em relação à cognição. E a pergunta que eu falo, esse afeto, essa sedução que muitos deles têm, não é para serem aceitos e não para serem cuidados? Exatamente, exatamente. Eu me destaquei e causei problema no grupo onde eu estava, porque eu comecei a vê-los desta forma e eu abri algumas exceções em relação à conformidade do comportamento deles na sociedade, porque eram adultos, né? O contexto era adultos com dificuldade de aprendizagem. Então, a estrutura foi desenvolvida para ensiná-los a se comportarem como adultos na sociedade, que é diferente de você cuidar de uma criança com síndrome de Down, por exemplo, né? Claro. O contexto é bem diferente. Então, o tratamento era para que eles fossem adultos, se comportassem como adultos, corporalmente, pelo visual, né? Você olha para a pessoa, vê o número lá que determina a idade biológica dele, só que, na prática, algumas concessões, entre aspas, né, concessões têm que ser feitas para que eles naveguem durante o dia de maneira mais ou menos sofrida, porque se a gente tentar conformá-los, eles vão sofrer, né? Mas uma coisa que a turma esquece é o processo parapsíquico. Muitas dessas crianças manifestam uma habilidade parapsíquica intensa, grande, e as pessoas também inibem dessas pessoas, dessas consciências, o parapsiquismo. Agora, como é que eu estava falando ali para o Dr. Aex? Eu vejo que as próximas gerações vão vir muito mais parapsíquicas. E isso vai fazer uma mudança no meu entendimento radical. A própria tecnologia hoje está avançando muito e nós, consciencialmente, vamos ter que avançar também. Uma pergunta sobre isso. Na sua opinião, a reurbanização está diretamente ligada com esse aumento de parapsiquismo ou é a tecnologia em si, ou as novas leis como de eu estou proteção? falando, para mim, os indícios do aumento do parapsiquismo estão assim bem notórios. Mas para mim é o próprio nível de estímulo. Por exemplo, nesses últimos 10 anos, a tecnologia avançou. Smartphone, por exemplo, tem o WhatsApp, tem menos de 10 anos. WhatsApp tem bem menos de 10 anos. Pensa bem. Por exemplo, 10 anos, cara. De 10 anos para cá, a tecnologia aumentou muito. Isso tudo vai ter reflexo na nossa psique, no nosso parapsiquismo. Vai ter reflexo em tudo. Tá. Sem exceção. Eu estava dando uma lida sobre os direitos humanos da criança uma vez e comecei a associar com isso, que hoje elas são bem mais protegidas, tem leis que permitem a expressão maior dessas crianças na escola. Elas podem se manifestar bem mais. Agora, as pessoas ainda têm muita dificuldade, por exemplo, de lidar com crianças com altas habilidades. Altas habilidades ainda não temos instituições para lidar com crianças com altas habilidades. Não temos, muito poucas. No Rio de Janeiro eu conheço uma só, que se dedica a trabalhar com crianças com altas habilidades. Poxa, é muito pouco. Por exemplo, tem países hoje que todas as crianças com altas habilidades já são separadas para colégios especiais. Porque sabe que essas consciências bem orientadas vão fazer a diferença para aquele país. Então, não precisa nem ser parapsíquica, ter altas habilidades. Então, isso se a pessoa tem altas habilidades, a probabilidade de ter parapsiquismo é muito grande. Olha a importância dessas personalidades que se destacam. Elas deveriam ser valorizadas, muito pelo contrário. Muitas das vezes são enxotadas, são criados problemas para elas. Pois não. Mário, e diante disso não retarda
a PROEX dessas crianças. Provavelmente. E os assediadores também não se aproveitam muito. Esse é um dos fatores preponderantes da programação de vida. Você atrasa a sua programação de vida, ou seja, a entrada efetivamente na sua programação de vida, e com isso você em algum momento vai ter uma crise de identidade, uma crise porque você está à margem da sua programação de vida, e na adultidade, ou na juventude ou adultidade, isso explode. E aí você vai buscar o rumo da sua PROEX. Ou seja, olha quantos anos você já perdeu. Por isso que a Sinvex é uma instituição que deveria estar trazendo exatamente essa oportunidade para essas crianças ou esses jovens já se ingressarem na sua programação de vida. Isso facilitaria a vida de muita gente. Porque muitas das vezes eu vou estar pegando minha PROEX, às vezes só na aposentadoria. Pensa bem. É uma loucura o atraso que isso pode trazer. Por isso que eu levo em consideração, e a gente tem um curso que se chama Despertamento Parapsíquico Precoce, exatamente para conscientizar pais e educadores. Cara, não prejudique a PROEX de quem está aí do seu lado, principalmente professores. Percebam e entendam essa realidade para poder ajudar. Porque você vai atrasar, às vezes, vários anos da programação de vida de uma pessoa. Ô, Mário. Pois não. Eu de novo. Agora, essa questão, por exemplo, do uso da Ritalina hoje, aí que você vê o quanto mais criminoso que é, né? Porque, de repente, a criança tem um comportamento que não é entendido, né, e que incomoda, então a professora chama os pais, tem que levar no médico para receitar a Ritalina, porque o negócio é assim, né? E muitos médicos fazem isso sem analisar, né? Porque na França, para se diagnosticar um caso de TDAH, né, que é um transtorno de agitação e hiperatividade, é preciso 8 horas. O protocolo aqui no Brasil do Conselho Federal de Medicina exige que se faça eletrocefalograma, um monte de coisa. Só que tem médico que faz diagnóstico, né, entre aspas, de... Não, faz 3 perguntas e pronto. Aí já é TDAH e dá-lhe Ritalina, que vai o quê? Quando não é o próprio pai e a mãe que pedem a Ritalina. Exatamente. Então, porque entraram na internet e viram que resolve esse problema com Ritalina. Isso. Então, isso é uma tragédia, né? Uma prática. Mas eu gostaria que a doutora Jovide, antes de passar para ti, que ela falasse o que ela recomendava para os pais quando os pais queriam dar Ritalina para os pupilos dela. Que em várias ocasiões ela já recomendou isso, já dentro da CIP. No consultório, eu procurava sempre assim... Tem mães, quando elas iam direto para mim, para procurar um especialista, por causa da criança era problema na escola, eu orientava as mães, e eu fazia o diagnóstico da hiperatividade e orientava como elas deveriam cuidar dessas crianças, que era muito abraço, muito colo, muito se atirar no chão e brincar junto. Quando elas iam direto para o médico, para o paciente de outro pediatra, elas iam para o neuropediatra e chegavam no consultório, porque uma amiga da escola, porque alguém tinha dito que eu tratava sem o remédio. E eu tirava muita Ritalina. Eu tirei muita Ritalina no consultório, muita. E todas as crianças ficavam muito melhores sem a Ritalina, até porque os pais, quem é um pouco mais atento, percebia que a criança ficava muito abobada. Doutora, ele normal, ele me dá trabalho, mas assim eu não quero ele também. Não quero que fique tão parado, tão sonolento, tão assim. Então, eu procurava fazer isso, assim, de orientar, e que é uma fase que passava 7, 8, 10 anos, eles melhoravam muito. Então, que era uma fase que os pais tinham que, principalmente lá na primeira infância, se dedicar a eles, a cuidar e dar atenção. Então, ou seja, é o que a gente está aqui reforçando, a importância mesmo dos processos parapsíquicos, o quanto a ignorância perante essa realidade, porque uma criança
mais sensível, uma criança parapsíquica, ela vai ser muito mais agitada, vai porque ela quer se manifestar, ela percebe uma série de coisas e ela quer saber o que está acontecendo com ela. Ela começa a perceber coisas que os pais não percebem, ela quer saber por quê. Então, é natural que ela fique mais agitada. Era a mesma coisa que acontecia comigo. Volta e meia, alguém me cutucava extrafisicamente e falava: mãe, tem alguém me cutucando aqui. A sorte é que a minha mãe tinha umas amigas que eram espíritas e me ajudaram um monte. Mas se não tivesse? E eu ficava acuado, assim: mãe, estão me batendo, mãe. Entende? Pô, mãe, mas quem está batendo, meu filho? Quem está batendo? Eu não sei. Isso, para uma mãe ignorante, era uma loucura. A sorte é que essas amigas me ajudaram muito em função disso. Mas isso seria um problemão para mim. Era um problemão para meus pais. Não resta a menor dúvida. Isso causava uma série de constrangimentos. Você queria falar? Queria, Mário, queria corroborar a sua percepção quanto à questão do parapsiquismo. Cada vez mais vai ser mais avançado, até por causa da questão da Reurbex. E dentro daquilo que o Valdo falou aqui, né, durante muito tempo, a questão do Estado Mundial. Ele disse que só vai chegar à era do Estado Mundial quando 50% da população terrestre já tiver um parapsiquismo lúcido interassistencial nos moldes do conscienciólogo. Então, por isso, eu também percebo assim que estão nascendo, está ressomando muito amparador, ressomando muito intermissivista, e é isso mesmo que você falou, vai ser assim, um upgrade, a gente vai se sentir, vai ter um gap, né? Daqui a 10 anos a gente vai estar com uma diferença muito grande da meninada que vai chegar por aí. Olha só, eu não acho que a gente tenha gap, não. O que eu acho é o seguinte: nós temos a oportunidade de estudar, de trabalhar, de exercitar. E a CIP, olha, convida todo mundo a trabalhar e a malhar o parapsiquismo. Não tem a menor dúvida, para nós nos prepararmos exatamente para essas consciências que vão chegar. Agora, o problema é que a maioria está muito preguiçosa em termos de estudar. Poucos leem. Hoje tem muito material importante dentro da neurociência falando de mente, e que mente não está no cérebro. Se a mente não está no cérebro, onde é que está? Mas você também não sabe dizer onde é que está, mas tudo bem. Mas olha, já está arranhando. Caminho, né? Já está apontando alguma coisa. Já está apontando, já admitem o processo da telepatia, já admite uma série de coisas, de interações que antes não se admitiam. Não, então, concordo com você. E também você falou da Sinvex, concordo, e da Evolucim também, né? Temos uma colega aqui da Evolucim. Também, claro, porque a criançada vai chegar na infância mesmo. Sim, mas nós temos que educar esses pais, esses educadores. Perfeito. Eu acho que a grande proposta, por exemplo, nossa hoje dentro da Conscienciologia é educação. Educar para o parapsiquismo, educar para as novas gerações. Para nós estarmos numa condição favorável para atender essas pessoas que estão chegando, essas consciências que estão chegando. Porque um dia vamos ser nós. Que vamos voltar, né? Sem dúvida. Nós vamos chegar de novo. I'll be back. Sem dúvida, Mário. Não tem jeito. Eu estou pensando em causa própria. Eu estou estudando. Mas isso eu também penso. Eu também sou um pouco egoísta nesse sentido. Eu penso em mas mim olha, também. Mas eu vou precisar desses pais, desses educadores, dessas crianças que vêm buscar ajuda para eu aprender com eles. E olha, a gente aprende muito. Hoje nós temos, por exemplo, toda quarta-feira, de 9 às 11, nós temos as ponderações parapsíquicas. É muita informação que surge ali. É muito debate bacana que surge. Mário. Eu não vou às quartas de manhã por causa do trabalho, mas eu sou uma que manda um monte de gente para lá. Eu sei disso. E mando, inclusive, lá para a sua terça-feira à tarde, que eu acho que é assim, um dos momentos mais assistenciais hoje dentro da Cognópolis. Né, que você está fazendo um trabalho brilhante ali na terça à tarde. Eu hoje estou com a Jovilde e com a Neide, por exemplo, nas terças-feiras, e nós aprendemos muito com o que vem. E é importantíssimo ver as interações energéticas que se estabelecem. Sim, eu sou uma das... O quanto as pessoas comprometem o desenvolvimento das crianças. O quanto os pais comprometem. Pura ignorância. Pura ignorância. Simplesmente, às vezes, por não fazer um estado vibracional.
por não fazer uma desassimilação. Chega em casa apinhado de consciência, a criança não aguenta, não consegue dormir, e eles não têm a menor noção do que está acontecendo. Então, Sim, e as pessoas não têm a menor noção do que está acontecendo. E ainda ficam chateados com a criança que não deixa eles dormirem. Mas a culpa é deles. E outra, muitas vezes, fazendo coisas totalmente anticosmoéticas. E não admitindo que aquelas situações anticosmoéticas estão afetando o bem-estar daquela criança. E quando aquela criança começa a denunciar isso, o pai ainda fica pau da vida. E nós já pegamos essas situações, né, doutora Jovilde? Algumas vezes, em que o problema não é da criança. Eles vêm com a demanda, a criança é isso, a criança não consegue dormir. Papai, o que você anda fazendo? E é cada coisa complicada. Depois quer que a criança, que é parapsíquica, não fique alterada. Mário, uma pergunta mais técnica. A forma ou a metodologia do contraponto desenvolvimento, inibição ou bloqueio de habilidades parapsíquicas, eu gostaria que você fizesse um comentário em cima dessa inibição e desenvolvimento e do mecanismo, como é que funciona, se é pela psicossoma, emoção, mental soma, essa questão da... Por que a gente inibe? Se o externo bloqueia, o pai ou a mãe? Olha, do que a gente tem visto por aqui, nos nossos atendimentos, há muita criança parapsíquica e há muito pai ignorante. A criança começa a manifestar, vê que o pai fica inseguro, fica com medo, a criança começa a inibir. E inibe por conta disso assim, olha só, papai, tem uma consciência, tem uma pessoa no meu quarto, a pessoa vai lá no meu quarto, meu filho, não tem ninguém aqui não, mas com medo, né? Não tem ninguém aqui, mas com medo. A criança vai, da outra vez, aí o pai chega levar num padre para fazer. A criança vê o seguinte, que o que ela está vendo, o que ela está percebendo, está criando problema para o pai e para a mãe, que deveria estar ajudando, explicando o que está acontecendo com ela. Ela não se sente segura com esses pais, pelo que ela está percebendo. Ela começa a criar mecanismos de inibição desse processo. Que para ela é físico, ela vê e para ela é físico. Claro, é uma coisa natural. Uma coisa natural. Uma coisa natural. Então passou pelo psicossoma traumático? Não, é o nosso mecanismo. Então eu vejo que isso vai gerar uma insegurança no meu pai, eu devo ser a doente, eu devo ser a louca, eu tenho que inibir isso. Eu não posso ver. E o que a gente não quer ver, vai não ver. Nossa mente é perfeita. Esse autocomando de... Eu vou dar um outro exemplo. Uma pessoa, o professor Valdo, uma vez no SCP-2, me pediu para jogar energia numa determinada pessoa que se dizia casca grossa. Não sente nada, não percebe nada. Mas joga energia nessa pessoa para ver se ela desabrocha, se ela começa a sentir alguma coisa. Eu comecei a jogar energia, eu só pedi assim, bota a mão assim. A mão do cara fazia isso. Pô, você está sentindo energia? Não estou sentindo energia. Mas a tua mão mexeu. Não, minha mão não mexeu. Você não quer ver, cara. O paralelepípedo está caindo na cabeça dela, mas olha, não estou sentindo nada. Isso é a nossa mente, por uma questão de sobrevivência. Provavelmente ele tinha traumas sérios dentro de casa, por conta disso, de perceber. Que ele teve que inibir. Imagina o seguinte, se não ver a mão, que a mão está tremendo, pera lá, já é demais, né? Mas era fato. Não sinto nada. Ok, beleza. Morreu o assunto ali. Na época eu estava ainda muito aprendendo as coisas ainda, com relação ao parapsiquismo, não pude ajudar mais. Hoje eu teria muito mais gabarito para poder ajudar essa pessoa. Não tem a menor dúvida. Porque a gente foi aprendendo a lidar com isso. Pois não. Desligado. Com relação ao desenvolvimento, o despertamento parapsíquico precoce da projetabilidade. Vou tomar o meu caso como exemplo.
quando eu era criança, eu tinha muito interesse na questão da projetabilidade, estudava bastante, tinha muita motivação para estudar esse assunto, mas eu não tinha projeções lúcidas. E aí, durante a minha adolescência, eu descobri a questão das práticas energéticas, etc., e eu comecei a praticar visando desenvolver a projeção. E aí, em poucas semanas, eu estava vivenciando quase diariamente o processo da projeção. Então, foi um processo assim, bem abrupto, um despertamento abrupto, né, da questão da projetabilidade. Na sua opinião, por que com algumas pessoas a projeção pode ocorrer desde a infância, né, de forma espontânea, e com outras assim de forma abrupta, de uma hora para outra? Olha, na infância, ela é tão natural que a própria criança não consegue distinguir isso. Por exemplo, eu deitava no sofá assim, vou brincar um pouco. Eu ficava imaginando eu estar dando voltas no ar. Só que eu estava dando voltas no ar. Hoje, para dar voltas no ar, cara, é difícil pra cacete. Mas era uma coisa natural, eu só pensava em dar volta no ar, eu jogava as pernas assim, blum, e blum, dava cambalhota. Cara, era legal pra cacete, muito bacana. Eu gostava demais, mas era um sentido. Eu estava esperando meu pai chegar, a gente estava no sofá, vendo televisão, às vezes eram uns programas que os meus pais, principalmente minha irmã ou minha mãe assistiam, eu estava com muito saco de ver. Era a minha saída, ficar dando volta. Entende? Fora o processo também de levantar sonambulismo, também acontecia muito comigo. Dava um estímulo, eu saía andando pela casa toda, ou fazendo uma série de coisas por conta de estímulos, e dormindo. Então, aquilo para mim era super natural, não tinha nada demais. O que era você abrir a porta de casa dormindo? Abrir a porta para o carro entrar, a garagem, pô. O carro é uma coisa natural, pô. Então, a gente não tem, quando é criança, não tem essa noção dessa falta de limite. Não, é possível, a nossa mente é possível fazer qualquer coisa. Então, o conceito de parapsiquismo e psiquismo fica... É uma coisa só, porque você começa a interagir. Mas é isso que vai ser o nosso futuro. Essa realidade multidimensional vai estar o tempo todo presente na nossa realidade. E vai estar sendo vivenciada. Isso é o nosso futuro. Então, quanto mais cedo nós dominarmos esse processo, melhor. Agora, o problema é que nós temos muitos traumas ainda por conta disso. E se nós formos ver a história, cara, era muita gente que era torturada, morta, queimada, por conta de parapsiquismo. Nós ainda trazemos isso na nossa memória. É muito pai ainda que traz isso na memória, que não quer que os filhos manifestem esse tipo de coisa. Então, há muito trauma ainda atrás disso. E esses traumas, muitas vezes, são reforçados ainda nessa vida, por conta dos traumas das pessoas que estão lidando com isso. Então, para ajudar nesse desenvolvimento ou despertamento de quem, entre aspas, não tem parapsiquismo, seria parar de dividir isso, né? Porque ela sempre brinca comigo que, às vezes eu falo... Olha só, todos nós potencialmente somos parapsíquicos, todos nós, Mas sem exceção. o que eu quero entender, o que é esse potencial? Se a gente já é, Quando eu digo potencial, é o seguinte, ele pode estar inibido, pode estar mascarado, pode estar contido. Mas na hora que você aflora ele, treine, bote para fora isso, ele aparece. Na hora que você não tenha mais medo dessa realidade, ela vai aparecer, ela vai se manifestar. Aquele exemplo que você deu do rapaz que tremia, ele estava sendo parapsíquico, só que não estava percebendo que estava sendo parapsíquico. Ele simplesmente devia ter uma paura enorme, um medo enorme, não queria acessar, não queria admitir. Sim, eu estou indo para o conceitual, assim, para tentar... O conceitual é o seguinte, você não quer ter, você não vai ter. Tá. Embora você sofra todas as interferências da mesma forma de ter. Digamos o seguinte, você não vai deixar de ter um encosto, ou uma interferência extrafísica, ou um acoplamento, ou uma assimilação, ou uma desassimilação, independente de você crer que tenha ou não tenha. Admitindo ou não admitindo. Você sofre as interferências do mesmo jeito. Sofre. Então, é melhor sofrer sabendo o que está acontecendo do que sofrer e não saber por que está acontecendo. E não querer saber. Então, é uma questão de percepção. Então, o mais cego é que ele não quer ver, né? Esse é o maior cego. É exatamente aquilo que ele não quer ver. Mário,
Pois não. Nessa linha, eu queria te perguntar o seguinte: às vezes a gente mesmo, na condição de intermissivista, quer ter, né, tem essa, sabe que existe, mas às vezes eu percebo que às vezes é muito difícil esse desenvolvimento. O que você acha que tem nesse paradoxo? É uma coisa simplérrima, no meu ponto de vista. Simplérrima. Eu não quero assumir mais responsabilidade do que eu já tenho. Pensa bem, se você é parapsíquico, a sua responsabilidade aumenta. Por quê? Você vai ver tantos amigos seus do dia a dia que estão mal acompanhados, e você, na medida que percebe isso, é obrigação sua ajudá-los. Isso dá trabalho, isso gera tempo, isso exige treino. Será que eu quero mais trabalho para mim? Na grande maioria das vezes, das pessoas com quem eu lido, o que mais dificulta as pessoas, primeiro, são os traumas provenientes da dificuldade de lidar com parapsíquico na infância e assumir responsabilidade perante os outros e perante o que você faz. Tá, então, assim... Esse é o maior problema que eu vejo. Então, por exemplo, isso é muito comum, por exemplo, às vezes, e a turma da CIP já me conhece muito, às vezes alguém alteradinho senta do meu lado e eu tenho toda uma sinalética e eu faço a limpeza da pessoa e quem está em volta percebe que eu fiz a limpeza e eu faço mesmo, independente das situações. Está do meu lado, estou percebendo, estou fazendo isso. Só que a grande maioria não quer se fazer presente numa ação dessa. Vou dar outro exemplo. Uma vez nós estávamos ensinando arco voltaico. Aí uma pessoa levantou: poxa, eu posso fazer esse arco voltaico na minha irmã? Falou assim mesmo, em público, tá? Foi em público. Posso fazer arco voltaico? Isso já tem um bom tempo. Posso fazer arco voltaico na minha irmã? Pode. E aí ele passou: poxa, legal, vou ajudar minha irmã muito. Aí ele parou e pensou mais um pouco: vem cá, e as consciências que estão em torno da minha irmã, vão para onde? Elas temporariamente vão ficar na sua psicosfera. Porra, não vou fazer arco voltaico na minha irmã não, porque ela é muito assediada. Ele falou isso. Hoje já superou isso, já superou, está ajudando, o resto é menor. Mas ele falou isso com toda a convicção: não vou fazer. Não vou fazer. Tá. Então, Mário, assim, do ponto de vista do desenvolvimento do parapsiquismo, tem uma relação com as próprias reciclagens intraconscienciais. Sem dúvida nenhuma. Com assumir a sua identidade. Olha só, uma coisa que é pior. Eu só me assumo integralmente quando eu coloco o outro na minha realidade. Então, a dimensão do meu conhecer a respeito de mim vai depender das minhas relações que eu estabeleço, de assistência, acima de tudo. Então, quanto mais eu me constituo, mais eu me relaciono. Quanto eu mais me conheço, eu mais me relaciono. Quanto mais eu quero me conhecer, mais eu preciso conhecer outros. Quanto mais eu quero me entender para me superar nas minhas dificuldades, eu tenho que ajudar os outros a superar as suas dificuldades, para entender o mecanismo da superação. Então, o processo da evolução é brilhante, é brilhante. Eu preciso do outro para poder evoluir. Isso é brilhante em termos de evolução. Eu não vou conseguir evoluir nem me constituir como uma consciência em evolução se não tiver o outro. Não é brilhante isso? Isso é brilhante, pensa bem. Ou seja, eu tenho que me reconciliar com a humanidade para eu poder me tornar uma consciência livre. Não tem saída. Então, o processo evolutivo é muito bacana, só que isso exige uma relação de compromisso, onde você precisa efetivamente ajudar dentro da tua competência, você ajudar aquelas pessoas que não têm essa competência
para serem ajudadas. Professor. Pois não. Aqui, ó. A gente acompanha que você lê demais e eu queria saber o seguinte. Normalmente, qual que é a tua principal ação parapsíquica quando você está lendo? Você está procurando acessar o universo do autor, o universo das... Não, eu estou buscando entender alguma área, na área de pesquisa que eu estou fazendo. Eu tenho várias áreas de pesquisa que eu estudo. Então, eu vou ler tudo aquilo que se relaciona com aquele tema de pesquisa. Então, os temas de pesquisa é que me dão assim, a oportunidade de ter livros, ou os livros vão chegando na minha mão em função dos temas de pesquisa que eu estudo. Então, o processo parapsíquico, na realidade, para mim, é os livros que chegam na minha mão. Ou quando alguém me dá um livro, ou quando alguém me dá um título de livro, eu levo isso muito a sério. Muito a sério. É aquilo que me falta. É aquilo que eu preciso de entender. E hoje nós temos livros excelentes. Hoje a neurociência está arrebentando. A física quântica hoje está arrebentando. É muita coisa que as pessoas estão publicando, excelente. Se você for ver artigos, por exemplo, de doutorado, hoje já se fala em doutorado de parapsiquismo abertamente, em pesquisas que logo, logo vão se tornar livros. Então, é muita pesquisa já envolvendo saída do corpo, EQMs, de tudo que é tipo. Então, é muita tese de doutorado que está saindo aí. Olha, assim, com muita informação bacana. Isso vai virar livro. Mário, eu estou lendo agora, eu não sei, acho que você já deve conhecer o último livro do Antônio Damasio, né, que é o neurocientista português lá. Chama A Estranha Ordem das Coisas. Ele fala o tempo todo em homeostase. Perfeito. E aí, ele só não deu ainda o salto final, né? Mas tem o Daniel Sagan, Daniel J. Sagan, também, que é um neurocientista, que é amigo lá do Damasio, que também está com os livros excelentes, excelentes. E o bacana do Sagan é que ele também é terapeuta. E aí é que é bacana, que ele junta o processo da neurociência com... Já o Damasio é muito mais dentro da consciência, da realidade da consciência. O que é essa consciência? Exato. Né? E como chegar a homeostase, como chegar a se sentir bem, né? Exato. Então, mas os dois hoje são top. E o Damasio é meu conterrâneo, é português. Eu sabia que você ia falar isso. Afinal de contas, a gente tem que valorizar a nossa procedência também intrafísica. Não é bacana? Pois não. Queria saber se você poderia comentar sobre a questão do despertamento parapsíquico após um acidente. Excelente isso, excelente. Principalmente quando tem um EQM. Tá? Acidentes em que a pessoa leva, e isso normalmente é na juventude, na adultidade, que isso ocorre, são em situações críticas, ou seja, uma pessoa às vezes está em desvio de PROEX, totalmente desvio de PROEX, aí tem um acidente de percurso. E esse acidente de percurso, às vezes, quando a pessoa chega muito próximo da morte, e às vezes com fenômenos parapsíquicos significativos, ela se vê fora do corpo, ela tem contato com consciências de luz, né, como eles falam muitas vezes, isso tudo traz uma perspectiva nova de vida, ou seja, ele meio que na marra abriu um portal, e esse portal não se fecha. E aí, meu caro, uma vez sabendo abrir a porta está aberta. E aí, meu caro, minha cara, dificilmente ela muda. Ela vai ter que reciclar tudo isso para não ter um novo acidente de percurso, e aí é fatal. E há muitas pessoas que não querem admitir isso e entram num segundo ou terceiro acidente de percurso, e aí, babau. Então, o que é legal é isso, ou seja, em função, muitas das vezes, de um desvio bem significativo da sua programação de vida, os assediadores dominam o processo, e é nesse momento que ela está no fundo do poço, já mais para lá do que para cá, que os amparadores podem entrar e ajudar. Porque até então ela não deixou os amparadores atuar. Mas seria como se fosse uma
decisão dela ou ela é sempre uma decisão dela, mas é a decisão a melhor. É aquela história, olha, se você passar a linha, que muitos relatam nisso, se você passar a linha, você não volta, mas olha, seria bom você voltar, porque você tem isso para fazer, senão você vai perder uma vida. E esse despertamento, eu vejo assim, às vezes a pessoa realmente desperta, né, o parapsiquismo após o acidente, ela não necessariamente tinha identificado algum parapsiquismo antes, nem mesmo na infância. Mais ou menos. Normalmente na infância ela tinha. Ela que não ela foi inibida no parapsiquismo, normalmente. A grande maioria das pessoas que tiveram EQM na infância também tinham alguma manifestação que eles apagaram. Mas esse despertar é porque ela já tinha em alguma outra vida? Com certeza, olha só, pensa bem. Se houve na Idade Média, na Inquisição, perseguição a consciências parapsíquicas, é porque isso era comum nas sociedades. Mas por quê? Houve uma série de perseguição a essas consciências? Porque elas detinham um poder. E elas sempre utilizaram esse poder em prol da sociedade. Então, alguém que não tinha esse poder, que queria ter esse poder, vão acabar com elas, porque eu quero tirar das pessoas esse poder para eu ter esse poder. E muitas das vezes as pessoas eram obrigadas a falar como é que aquilo funcionava, ensinar para as pessoas. Depois que ensinavam, acaba com elas, queima. Então, é sinal o seguinte, o quanto nós atrasamos no nosso desenvolvimento consciencial por conta da Inquisição, por conta da Idade Média. Quantos séculos nós atrasamos por conta disso? Nós já éramos para estar muito mais evoluídos consciencialmente, mas houve um atraso. E a culpa muito do processo é o processo religioso que está por trás disso. Mário. Pensa bem. Obrigada. Mário, aqui. De novo, com relação à questão do despertamento para a questão da projetabilidade. Eu percebo que tem algumas posturas, alguns trafores que podem favorecer esse despertamento. Por exemplo, a questão da cientificidade, da tecnicidade, da própria motivação da pessoa para desenvolver, né, a questão ali. Não concordo, mas tudo bem. Não? Não, a cientificidade muitas vezes inibe muito mais. A racionalidade, às vezes, inibe muito mais. Pode falar um pouco mais sobre isso? Posso falar muito mais, com certeza. Antes de falar muito mais, quem quer despertar o parapsiquismo, no dia 28 a 30, esse professor que vos fala vai dar o SCP-2, um curso que ajuda demais as pessoas a entrarem em contato com o seu parapsiquismo, principalmente a saída do corpo. É uma grande oportunidade para quem quer desenvolver o parapsiquismo. E, na sua opinião, qual postura, qual traço que pode mais favorecer o desenvolvimento da projeção? Por incrível que pareça, você ver e analisar os seus traumas. Se você tem algum nível de ressentimento, isso pode ser um grande bloqueio para o seu parapsiquismo. Ressentimento. Se você tem mágoa, isso pode ser um motivo cabal para você minimizar o seu parapsiquismo. Porque você vai observar o que acontece com o parapsiquismo. Quando você começa a desenvolver o parapsiquismo, você está vendo a realidade dos outros, mas a sua também. Quando você vê uma realidade anticosmoética sua, você quer ver, mas não quer mudar? Você quer ver? Então vamos lá. Você está pensando mal de um colega seu. Pô, o cara é um sacana, é esse. Se eu pudesse, eu passava por cima dele. Se você tiver parapsiquismo, você vai dizer, eu estou sendo anticosmoético. Para você ter essa atitude, você não pode ter parapsiquismo. Outra coisa, digamos que você está magoadinho com a sua namorada que te deu um pé na bunda. E você ficou puto da vida com ela. Aí você vai, se tem parapsiquismo, vai olhar e diz assim, poxa, eu não estou respeitando a decisão dela. Eu estou magoadinho com o meu egão aqui, que está se sentindo ferido
abandonado, rejeitado, eu estou sendo anticosmoético com ela. Você quer saber disso? Quer admitir isso? Ou quer ficar magoadinho? Então, se você tem ressentimentos, mágoas, raivas, pode ficar tranquilo que isso vai inibir e muito o parapsiquismo. A não ser que você queira usar um parapsiquismo para prejudicar os outros, para manipular os outros. Também pode desenvolver por essa linha. Nós estamos falando de um parapsiquismo cosmoético. Você pode desenvolver o parapsiquismo para sacanear os outros? Pode. Pode, muito. E pode prejudicar muitas pessoas. Mas seja consciente disso, que isso vai reverter também para você. Então, nós estamos falando aqui de um parapsiquismo cosmoético. Se você quer desenvolver um parapsiquismo cosmoético, você quer se ver uma consciência cosmoética. E se você não se ver uma pessoa cosmoética, é um problema. Então, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o Igor aqui, eu vejo que o Igor está com uma consciência. Poxa, a consciência é pesada, está lá. Poxa, se eu estou vendo, eu sei que ele está prejudicando e não está percebendo, eu tenho que ajudar e tirar. Se eu não tirar, eu estaria sendo anticosmoético. Estaria sendo omisso. Então, o processo do parapsiquismo é que você começa a se responsabilizar por tudo que você vê. Porque você quer ser uma pessoa cosmoética. Agora, olhar para as pessoas e começar a ver a realidade de cada um, e eu tenho que fazer algo para ajudá-los, isso exige de mim treino, exige competência, exige esforço, exige estudo, exige. Não tem dúvida. Então, a melhor forma de você ajudar atacado é você estar aqui e ajudar atacado. E isso me desenvolve o parapsiquismo de uma forma extremamente abrangente. Me amplia extremamente. Mas isso vai me exigir um esforço de ter aqui algo para poder tratar esclarecendo. Vai ter esforço de ter estudado. Vai ter esforço de eu atender uma série de pessoas para poder estar gabaritado, para poder estar falando sobre isso. E já são 7 anos, né, atendendo pessoas praticamente toda semana, né, Jovilde? E agora a Neide agora entrando também nessa aí também, ó, vai ser bacana, né? Então, isso tudo exige treino, esforço. Isso é parapsiquismo. Parapsiquismo cosmoético. Para mim é o default, que eu não falo a palavra cosmoético, porque para mim é default, que eu acho que todo mundo aqui quer desenvolver o parapsiquismo para ajudar os outros e se ajudar. Então, a maior dificuldade que nós temos é que muitos de nós ainda querem ter o direito de pensar mal dos outros. Quer ter o direito. Então, como é que eu vou desenvolver o meu parapsiquismo se eu quero ter o direito ainda de pensar mal dos outros? E quando eu estou magoadinho com alguém, estou pensando mal dos outros, sim. É duro, né? Mas essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade do despertamento parapsíquico. Quando é que nós vamos estar despertando o parapsiquismo? E aí a gente vai ver, por exemplo, na adultidade, ou na juventude, que é como a gente está começando a falar aqui, quando nós entramos em crise existencial. Quando nós vemos que não estamos fazendo aquilo que nos comprometemos em fazer. E que o parapsiquismo faz parte desse processo. Então, às vezes é a dessoma de alguém, a dessoma de alguém e você não sabe lidar com a morte. E o que é isso? Como é que é a morte? O que funciona? O que está por trás disso? Isso, às vezes, são fatores determinantes para o nosso despertamento parapsíquico. Ou seja, eu quero saber mais sobre a morte. Para onde é que nós vamos quando morremos? E quando alguém morre, como é que fica? E essa pessoa que morre não sai do nosso lado? Como é que fica isso? A pessoa morre e está ali do lado. E eu tenho experiências disso contundentes. Você fica amuado, fica triste, daqui a pouco fica manifestando uma doença que não é sua. E isso é muito comum. Alguma coisa tem que ser feita.
Aí você vai num centro espírita, você tem que desenvolver. Tem que desenvolver, não, tem que conhecer essa realidade, para você poder lidar com ela. Outras questões são as experiências da quase morte, como nós já falamos aqui, isso é muito comum, ou seja, qualquer tipo de acidente em que leve a pessoa a ficar muito próximo da morte. Ela, opa, tem algumas experiências e isso pode motivá-las. Muitas vezes a manifestação parapsíquica se dá por conta de fuga da realidade. A pessoa quer sair do corpo e, olha, alguém cuida dele porque eu estou fora, eu não quero saber de nada disso. Eu não quero saber dessa vida. E dar lugar para alguém se manifestar. E isso vai começar a ter comprometimento dentro de casa, isso é um problemão. Às vezes a pessoa faz uso dessa manipulação, também dessa fuga, às vezes para poder manipular ambientes dentro de casa, manipular pessoas. E começa a fazer uso disso, porque vê aqui, poxa, se eu manifesto aqui uma consciência, eu posso fazer com que todo mundo calhe a boca aqui, porque ninguém entende dessas coisas. E muitas vezes é puro histrionismo. Isso é muito comum. Você fazer uso disso para manipular, para ser aceita, para ser observada. Isso é muito mais comum do que se imagina. Fazer uso desse despertamento parapsíquico, porque vê que dá ibope, ajuda a ela se sentir melhor, a própria pessoa se sentir melhor. Ô Mário, dentro disso também, eu queria que você aprofundasse qual que é a utilidade prática, cosmoética, obviamente, do parapsiquismo, sobretudo na fase da juventude, do processo praxeológico e tudo mais. Queria que você... Na fase de quê? Na fase da juventude. Da juventude, pessoa. A utilidade prática do parapsiquismo mesmo. O que eu vou fazer com isso, no final das contas? Olha só, vamos lá. Pega os melhores gênios do mundo que você conhece. Vamos lá. Mozart, Tesla. Quem mais que você conhece aí? Newton. Newton, quem mais? Einstein. Einstein, ele era parapsíquico, só que ele não admitia. Todos esses, sem exceção, todos esses tinham descoincidência vision intensa. Ou seja, com a descoincidência vision, eles tinham parapercepções. Por exemplo, Einstein, para ele entender a teoria da relatividade, ele se imaginava uma esfera, um ponto, em que saía da velocidade zero até a velocidade da luz. E ele se via nessa condição e via as mudanças que isso ocorria com ele. E ele teciou a teoria da relatividade imaginando uma partícula saindo da velocidade zero até a velocidade da luz. E as deformações que isso trazia, e os conceitos que isso trazia. Tesla, por exemplo, tudo que ele inventava na cabeça dele. Nada deixava de funcionar tão logo ele montasse. Mas aquilo tinha que estar funcionando na cabeça dele, ou seja, na nuvem. Ele tinha que estar primeiro, ele desenvolvia tudo na nuvem. Tesla desenvolvia tudo na nuvem. Depois que estava funcionando na nuvem, quer dizer, na mente dele, ele materializava aquilo tudo funcionava. Foi um dos que mais produziu patentes nessa nossa realidade. Então, você vê o seguinte, Mozart, aos 5 anos, já compor, cara, ele só trouxe isso tudo das vidas passadas dele. Isso é parapsiquismo. Isso é parapsiquismo. Aquele Yesterday, foi uma música que o Bitolá ouviu num sonho. Isso é parapsiquismo. Então, pensa bem, um jovem que tem uma habilidade parapsíquica, ele vai crescer num bando de cego. Quem tem um olho é rei, cara. Tesla era um rei. Mozart tinha um rei. Porque tinha uma habilidade que a grande maioria não tinha. Isso faz uma diferença absurda. Absurda. Então, os maiores gênios, você pode contar que todos eles tiveram manifestações parapsíquicas
contundente para aquilo se materializar. E outra, pensa bem, você como parapsíquico, ir a uma comunidade mais evoluída que a nossa do planeta Terra. Quantas ideias você poderia trazer para essa dimensão? Quantas? Infinitas, infinitas. Pensa bem. Então, parapsiquismo é uma questão que em algum momento nós vamos ter. Pensa, todas as pessoas sabendo, percebendo as mentiras dos outros, ou as incoerências dos outros. Pensa bem. Tu acha que ia sobrar a maioria dos políticos? Será que a maioria dos políticos iam ser eleitos? Os nossos atuais, né, por exemplo? Será que eles seriam eleitos? Você olha para eles e diz, não, esse está mentindo. Não, esse não vai fazer, esse está mal intencionado. Você acha que as escolhas seriam piores ou melhores com o parapsiquismo? Não tem dúvida, tudo seria melhor. Tudo seria. Por isso que na Idade Média, na Inquisição, eles não queriam, porque as incoerências da igreja eram enormes. As incoerências eram tudo para manipular pessoas. E essas pessoas denunciavam, isso está incoerente, isso não está legal, isso é mentira. Porque as mentiras eram absurdas. O Hitler até falava, as pessoas acreditam numa grande mentira do que uma mentira média. Então o nego vai arrumar umas mentiras bem grandes, mas só que os parapsíquicos não. Isso não tem cabimento. Se você quiser entender mais sobre isso, tem um filme bacana, Terceira Onda. A onda, né? É a onda, não é a terceira onda, é a onda. É a onda. Onde um professor explica como o Hitler, por exemplo, conseguiu manipular toda uma nação. E as pessoas que tinham lucidez para entender que aquilo estava errado eram afastadas ou mortas. Que era o processo dos parapsíquicos. Dá no mesmo. Pois não. Mário, como que a gente faz assim para lidar quando a gente está numa época da vida que a gente lembra e tem sensações de que naquele momento, em outra vida, a gente teve uma dessoma assim trágica, alguma coisa, e vem trazendo essas sensações, sabe? Sim. Como que a gente lida com todo esse processo? Assim, Olha, se você está tendo as sensações, entre em contato com essas sensações e procure ver quem são os nomes, sobrenomes e CPFs envolvidos nessas sensações para você perdoá-las. E, normalmente, elas estão muito próximas. Normalmente. Por isso que dá constrangimento, por isso que dá essas sensações. Então, é entrar em contato e ver por quê. Por exemplo, a gente estava fazendo um curso de visualização parapsíquica e uma pessoa tinha um afundamento no peito. Um afundamento a ponto dele não sair nunca, quando era jovem, não sair nunca, não tirar a camisa para não ver um afundamento do peito dele. E aquilo incomodava demais ele. Disse assim, poxa, aí estava fazendo curso de visualização parapsíquica, Mário, estou aqui, olha, tem um negócio aqui que me incomoda muito. Poxa, procura saber de onde que veio isso. Estava até, inclusive, a Jovil também estava lá presente, lembra? Estava lá presente. E a pessoa disse assim, poxa, como é que você faz? Então, você faz o seguinte, você tem essa sensação, você sabe que está afundado, você tem uma sensação de mal-estar, que não sai da tua cabeça. Ok, então você vai se ver com esse afundamento e esse mal-estar, você vai entrar em contato com isso. Vai deixar isso vir à tona, deixar as imagens vir, você relaxa e deixa as imagens vir. E ele começou a relaxar, trabalhou com energia primeiro, depois ele começou a entrar em contato com o afundamento e com aquela situação que incomodava. Aí ele viu toda a cena. Era uma pessoa que estava a cavalo, caiu do cavalo, o cavalo pisoteou nessa região e ele morreu por conta desse pisoteado. E morreu com aquela cena do estigma que o cavalo deixou nele.
Quando ele viu aquela cena toda, poxa, agora eu sei de tudo, e o contexto todo, e as pessoas estavam lá, inclusive ele identificou certas pessoas que também estavam nesse contexto. Bacana, jogou energia para todo mundo, aquela sensação de mal-estar acabou. Foi muito bacana e a pessoa ficou super agradecida por conta desse exercício. Se você quiser saber mais, entre no YouTube ou em Tertúlias Online, técnica da visualização parapsíquica, que lá a gente descreve essa técnica e você pode utilizá-la. Ok? Outro aspecto que na juventude e na adultidade também faz muitas pessoas entrarem em contato com o parapsiquismo é ter filhos. Eles apontam cada coisa, aí você quer saber mais, entender mais, até se motiva, às vezes, até fazer curso 40 manobras, é bacana. Né? Temos vários pais e mães, né, que já fizeram os cursos por conta dos filhos, para entender os filhos. Isso é bacana, né? Muito bacana. Agora, na terceira idade. O que motiva as pessoas na terceira idade a desenvolver o parapsiquismo? Na opinião dos senhores e das senhoras. Oi? Pode ser também. Já está de boa vida, já está aposentado, agora vamos fazer assistência. Né? Pode ser também. O que mais? Oi? Exatamente, está chegando a hora e eu quero saber para onde eu vou, né? Eu quero me preparar. Agora, tem muitos que são mais inteligentes, poxa, eu quero me preparar já a próxima vida. Eu já quero trabalhar em prol da próxima vida. O que eu puder fazer aqui, que eu quero estar bem impregnada, bem motivada, às vezes é uma saída muito bacana. Ou seja, você começar a exercitar uma coisa que você não exercitou ao longo da vida, para a próxima vida você vir já com aquela condição mais favorável. Então, primeiro, começar a interagir com a realidade extrafísica, que é um bom negócio para saber como é que vai fazer a dessoma. E, ao mesmo tempo, já preparar a próxima vida. Isso é muito bacana. E outra, a terceira idade, o corpo já facilita, já está mais solto, a pessoa já está mais madura, já pode estar mais flexível, ou deveria estar mais flexível. Mas as próprias amarras, do próprio condicionamento de ter que manter uma autoimagem, não manifestar certos comportamentos que é tido como doida, mística ou louca, sempre mais, a pessoa está muito mais disposta a isso, a enfrentar esse tipo de coisa. Pois não. Eu quero voltar numa outra questão para saber sobre se esse despertamento parapsíquico, ele talvez possa ser programado numa questão de você nascer com um problema, digamos, cardíaco, por exemplo, de você precisar fazer uma cirurgia muito cedo e tem uma possibilidade de existir um EQM. E daí você vai precisar repetir essa cirurgia 15 anos depois. Assédio. É assédio mesmo? Assédio. Se você vê com problema de cardio, é porque na vida passada você teve algum entrevero que te deixou essa marca em vida passada. Se você nasceu com esse problema, não é para você entender o seu passado e entender o que você precisa fazer nessa vida para não ocorrer a mesma condição. Então, todas as doenças, as fobias que às vezes nós trazemos do passado, é para mostrar o seguinte: alguma coisa ficou mal parada. Normalmente, termine agora, por favor. Normalmente nós trazemos muitas vezes marcas do passado, às vezes marca de nascença, por exemplo, por conta das vezes de uma morte traumática, de uma agressão maior, às vezes fobias, por exemplo, uma pessoa que morreu numa câmara de gás, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, às vezes manifestar aqui todo um processo nas vias aéreas bem comprometido, isso às vezes é muito comum. E isso reflete o nosso passado. E nós precisamos aprender com isso, aprender a lidar com isso. Muitas das vezes, a nossa revolta de ter morrido daquele jeito, o nosso ressentimento, nossa emoção tão intensa em relação àquela situação, nós trazemos para uma vida futura.
para pensar o seguinte: olha, o que passado é passado, perdoa todo mundo, vida nova, e vamos tocar a vida daqui para frente. Então, ninguém sofre uma situação que não seja para o próprio aprendizado. E se nós chegamos a uma EQM, é por conta do assédio, não do amparo. Ok? Amparador não vai te botar próximo da morte para te assistir, não precisa disso. É só você estar disponível para acessar os amparadores, se permitir. Agora, é a decisão suprema da própria pessoa decidir o que ela quer com ela própria. Senhores, eu tenho dois recados para vocês. A próxima tertúlia vai ser com Pedro Fernandes sobre sexologia, e o outro recado mais importante ainda, importantíssimo, que eu convido a todos a participar do ECP2, no dia 28 a 30 de setembro, logo aqui, e nós podemos... Oi? Foz do Iguaçu, aqui em Foz do Iguaçu, e que nós podemos estar continuando com esse tema, se for de interesse de vocês, e no despertamento parapsíquico, já que é um assunto que temos muito material a respeito disso e é um assunto que nos chama muita atenção. Convidamos a todos a participar desse ECP2, 28 a 30. Para quem não tem ECP1, vai ser realizado um ECP1 uma semana antes para dar atenção para aquelas pessoas que querem fazer também o ECP1 e o ECP2. Ok? Obrigado e até a próxima.